Vamos lá então começar a gravar mais uma sessãozinha de respostas do Anki. Vou ligar aqui o temporizador. Opa, coloquei a pausa. Vou fazer uma sessão de 25 minutos respondendo as perguntas falando e depois eu respondo o restante das perguntas sem falar. Está sendo mostrado no set, né? Aqui é a medula. E no set aqui eu consigo ver, eu poderia identificar isso como pia madre, né? Como imaginando que eles não tenha ressecado a estrutura como um todo, ou então a própria medula, né? Ou então a própria medula, aqui está perto de um vaso da medula, que são os vasos anteriores, e que irrigam, né, junto com uma rede posterior, ajudam a irrigar aqui a medula, mas eu não sei o que está sendo descrito. Foi a pia mater mesmo, a pia madre, né? A pia mater overlaying spinal cord, que é a última, o último layer de pia madre que a gente tem. Duas pedras angulares na terapia das fraturas ortopédicas. Duas pedras angulares na terapia de fratura. Acho que dá para raciocinar duas ideias, né? A redução e a imobilização. Então, como usando o exemplo de que acompanhei lá com o Marcos, né, a gente viu bastante fratura de rádio distal e a ideia, o que ele preconizava ali sempre, o que foi feito na esmagadora maioria das vezes, foi redução e imobilização, né, com gesso ou meia tala, mas com gesso para deixar mais fixo, sobretudo nos pacientes em que ele não vai garantir que aquela imobilização, no paciente que não consegue garantir imobilização sozinho, né? Então, ali nas criancinhas até 11 anos, ele acabou por fazer gesso completo, né? Mas só meio braço, né? Antebráquio radial e funcionou. Então, redução e estabilização, né? Estabilização a gente vai fazer com imobilização. Identifique as fraturas do fêmur proximal. Então, fratura de colo, fratura transtrocantérica, né? E fratura infratrocantérica. Aqui usou outro termo, né? Subtracanteriana ou infratrocantérica, mas a ideia é a mesma, colo femoral e transtrocanteriana. Mas as ideias são as mesmas, né? Então, abaixo do trocânter tem uma consideração transtrocanteriana aqui, necessidade absoluta de fazer cirurgia, e de colo femoral também imagino que necessidade de fazer cirurgia, dependendo de como for classificada no segundo momento essa lesão. Hérnias tal são mais encontradas em mulheres obesas acima de 45 anos. Acho que aqui a gente está falando de hérnia femoral, né, que é comum nessas pessoas. Lembrar que a hérnia inguinal, obviamente, é a mais comum em todos os grupos. Hérnia inguinal indireta, né, sem defeito de parede posterior, mas que a hérnia femoral é mais comum nesse coorte aqui epidemiológico, né, mulheres obesas maiores de 55, 45 anos. Então, femorais mesmo e a conduta para correção é a técnica de McVeigh, né? Lembrar que nesse tipo de lesão há muito alto risco de encarceramento e estrangulamento. O bambuterol é um profármaco de administração oral, o qual, quando biotransformado, passa a ser bambuterol. Imagino que, na verdade, que eu me lembro é terbutalina, mas posso estar errado. É isso mesmo. Bambuterol é um profármaco da terbutalina, então bambuterol é administrado via oral e vai se comportar como produto da terbutalina de larga duração de ação. Isso mesmo. Vasculites de grandes vasos, pensar em Kawasaki, né, aquela afetação que é mais comumente pediátrica. Não que ela seja mais comumente pediátrica, né, ela se apresentaria na pessoa enquanto adulto também, mas como é uma doença com alta penetrância, se esse paciente apresentar Kawasaki, ele já vai apresentar na idade infantil mesmo. E aí por isso. E a outra condição, poliartrite nodosa clássica, né? PAN. E eu errei. Essas duas, provavelmente essas duas que eu citei são de médio, né? De média, né? Médios vasos, de vaso de médio calibre. E aí eu estou considerando as coronárias, por exemplo, né? Mas pensando em grandes vasos, a temporal de células gigantes e Takayasu, né? Temporal de células gigantes, isso aqui da cabeça, que dá uma dor de cabeça, com apresentação bem diferente. E aí na semiologia eu vou identificar inspecionando a face da pessoa, bem na testa, essa
essas artérias, né, bem voluptuosas aqui. E Takayasu afetando grandes vasos e aí o maior vaso, né, afetando a aorta mesmo. Então pode desenvolver esse estreitamento. é, e essas são as duas condições para grandes vasos. Aqui eu errei essa pergunta, né? Vou colocar que errei. Desaparecimento dos sons soprosos e surgimento de sons mais nítidos e intensos. Tem por base teórica que, com a diminuição da pressão da bolsa, a artéria permanece aberta na sístole, mas fechada na telediástole. O texto acima descreve os sons de Korotkov né, em qual fase. Então, desaparecimento de sons soprosos e surgimento de sons mais nítidos e intensos. Aqui eu estou pensando, só lembrar de como acontece, né? Então, o surgimento dos sons, né? O surgimento dos primeiros sons, aqui os sons ficam soprosos e aqui os sons ficam mais intensos, né? Nessa fase, então é isso mesmo. Alternativa E, os sons se tornam mais intensos novamente, depois eles abafam e depois desaparecem, né? O fato de eles desaparecerem aqui. Então, surgimento de ruídos iniciais aqui para mim é PAS, né? PAS histórica, e o desaparecimento completo dos sons é a PAD, né? Fase 5. E entre elas aí eu tenho algumas mudanças que acontecem no som e que tem que ser identificados, porque em algumas condições eu vou deixar de ter o desaparecimento completo do ruído, né? Na pessoa mais idosa, esse ruído não pode acontecer de não desaparecer, e aí eu vou ter que considerar a PA diastólica dele quando há abafamento nos sons, né? No momento em que há abafamento nos sons, é que eu estou considerando o PAD nesse indivíduo. Mas está certa a resposta. Exame indicado para fazer diferencial entre lesão sólida e lesão cística na mama é ultrassonografia, né? Ultrassonografia. Identifica os pontos dolorosos, condições relacionadas, né? Então esse ponto é um ponto cístico, né? Condição relacionada é a colecistite e eu vou ter o sinal de Murphy positivo quando eu faço pressão nesse ponto, peço para o paciente fazer uma inspiração profunda, ele pausa a inspiração que começou a fazer. Aqui eu tenho o ponto de McBurney, né, relacionado com apendicite aguda. E aqui eu tenho o ponto de Morris, se não me engano, também relacionado à apendicite aguda, só que numa outra localização, né? Aqui é mais comumente retrocecal e aqui é retrosequileal, se não me engano. Mas é isso mesmo, ponto de Morris, também é apendicite, ponto de McBurney, ponto cístico. Principal causa de onda V gigante na pressão jugular. É pergunta mais relacionada à semiologia, mas dá para construir o raciocínio. Então, o momento A é o momento de contração, o momento V é o momento de enchimento, né? Onda V gigante vai acontecer para mim nesse momento de enchimento da aurícula direita quando eu tiver quando eu tiver insuficiência da tricúspide, por exemplo, né? Porque na minha contração que vai anteceder esse momento de enchimento, vai sobrar um pouco de sangue lá, né? Então vai sobrar um pouco de sangue porque regurgitou, e aí no momento de enchimento eu vou ter uma onda V muito maior do que ela estaria se não tivesse sobrado sangue na aurícula, insuficiência tricúspide severa, então é a resposta, tá certo, né? O raciocínio tá certinho. Polimixina B, mecanismos de ação. Polimixina B, ela ataca diretamente a parede, né? E a pena da polimixina B é que ela também ataca a parede de células que estão ok, né? Então vai atacar a parede de célula de bactéria, vai atacar a parede de micro-organismo, mas vai acabar por atacar a parede de células que estão boas, né? É um tratamento que é usado quando a minha condição já progrediu tanto que se eu fizer a utilização de um medicamento que vai precisar de uma SIM por concentração, por tempo de concentração, eu não vou conseguir tratar. Então eu vou usar esse medicamento aí que é assim não é tempo dependente, e sim concentração dependente, só que com bastante efeito adverso, né? Quebra a estrutura da membrana celular bacteriana, é isso mesmo. A lesão mostrada acima sugere fratura de base de crânio em região da fossa anterior, né, com possibilidade de afetação dos pares. E aí tem que pensar nos pares. Aqui eu tenho uma equimose na região dos olhos, né, o olho de guaxinim, esse é o sinal. E o raciocínio em relação aos pares podem ser afetados? Pode ser, imagino que desde o primeiro até o sexto par, né?
Só pela posição mesmo do sangramento. Então, eu vou pensar em óptico, olfatório, oculomotor, troclear, trigêmeo pode ser afetado e abducente, né? Isso mesmo, né? Do primeiro ao sexto par, até o abducente mesmo. Fossa anterior, acertei a pergunta. Levando em consideração os valores pressóricos aferidos no consultório, pressão aferida no consultório e no ambulatório, numere os achados pressóricos nas colunas. Então aqui, primeira afirmação, hipertensão controlada. Então o paciente que está com hipertensão controlada, ele antes era hipertenso, agora eu recebo ele no meu consultório e ele tem que ter PA no consultório menor que 40/90 e mapa menor do que a referência no mapa de 24 horas, que vai ser 130/85. Então, a única condição que eu tenho aqui, ó, PAC menor que 140/90, mapa menor do que 130/85. Então, a primeira aqui, o 1 vai ser o último aqui, que é o C, né? E aí, para testar o C, eu vou pegar um aleatório e vou testar. Então, eu vou pegar aqui, ó, a penúltima posição do C tem que ser 3. Hipertensão do avental branco. Hipertensão do avental branco, no consultório vai estar mais alta, mas eu faço o mapa, mando ele para casa, faço o mapa e vai estar normal, né? Então é o C mesmo. Alternativa C, tá certinho. Ureidopenicilinas, características e exemplos. Ureidopenicilinas, o piper, né? Piperacilina, piperacilina que eu uso pipetazo, né? Piperacilina tazobactam, mas características, né? As ideias se ligar a PBP, impedir a síntese de parede, né? Impedir que os peptidoglicanos sejam formados. Agora, que mais característica que eu tenho, né, com o piper? Uma boa ideia para tratar pseudomona, para tratar anaeróbio. Acho que é isso, né? São mais eficazes que carboxipenicilinas contra Enterobacter e pseudomona. Tem que lembrar sempre do Enterobacter aqui. Eu não vou nem colocar que eu acertei essa pergunta, vou colocar que eu errei. Porque isso aqui tem bastante mecanismo, muito exemplo e bastante mecanismo de evasão contra um monte de outras drogas e eu vou acabar por usar piper nessa ideia, né? Aí vai usar piper e o inibidor de penicilinase, né? O tazobactam. Pipetazo. É isso mesmo. Então, e aí o outro ponto eu acertei, que é pseudomona mesmo. Mas vou colocar como errei só para eu poder sempre me lembrar aqui de Enterobacter nessas características. Qual que é o diagnóstico aqui? Vamos olhar, eu tenho um tubo, né, tubo orotraqueal, tem acesso venoso central? Não consigo ver acesso venoso central, parece que não tem, né? O pulmão do lado direito está parcialmente preservado, aqui parece certo grau de broncopneumonia, mas não consigo confirmar se existe isso mesmo ou não. Aqui parece ser a radiografia de uma criança, né? Estranho, né? Ser a radiografia de uma criança já com isso aqui foi uma cirurgia, foi feita cirurgia em vértebra. Estranho ser a radiografia de uma criança com cirurgia em vértebra, talvez seja de um adulto mesmo. Aqui eu consigo ver a sonda nasogástrica também, olha que maravilha, onde ela chega. E do lado esquerdo tem a impressão de que isso é atelectasia, né? E aí aconteceu a atelectasia, o pulmão está todo condensado aqui pro lado esquerdo para mim, mas pode ser que não seja isso. Raio-X pós-intubação orotraqueal, né? E o tubo, que é a pedra angular aqui dessa imagem, eu consigo identificar. Raio-X pós-intubação orotraqueal, não dá para saber exatamente qual que é a condição, né? Talvez isso aqui seja SARA ou ARDS lá. Principal fator de risco para abscesso pulmonar anaeróbio. Principal fator de risco para abscesso pulmonar anaeróbio? Vamos lá. Abscesso pulmonar anaeróbio. Essa condição acontece geralmente quando a pessoa não protege via aérea e faz micro ou macroaspiração, né? Eu acho que talvez seja isso. Talvez seja isso. Macroaspiração, aí, maravilha. Ainda mais em indivíduos com doença periodontal, né? Então fazer macroaspiração de material séptico ali, aí no doente periodontal, ele vai estar com material séptico o tempo todo na boca.
Fatores para a respiração: rebaixamento, eu raciocinei o mais óbvio, etilismo, epilepsia e distúrbios motores no acidente vascular isquêmico. Listar os tipos de laxante. Aí é duro, hein? Não lembro. Vamos lá, tipos de laxante. Eu tenho o secretor, né? Que eu induzo que o meu trato gastrointestinal secrete, secrete eletrolitos na luz para poder umidificar o conteúdo e para poder fazer com que ele transite. Eu tenho os estimulantes do trânsito em si, né, que vai agir sobre o tecido do trato gastrointestinal para estimular o trânsito. Eu tenho aquele que é o macrogol, que é maravilhoso também. Só que laxante osmótico, né? É um laxante que não permite que os conteúdos do próprio laxante em si sejam absorvidos para a luz, mas eles sim é que acabam por puxar água, né? Por isso o conceito de osmótico. E tem mais laxante sim, viu? Esse aqui, formador de bulk. Não me lembro o que é bulk. Metilcelulose, stool softeners, osmotic agents, que é o macrogol, e estimulante, né? Senna, é o famoso chá de Senna. Mas a ideia é que talvez seja mais compreender os mecanismos de ação do que me lembrar das drogas em si, né? Eu tenho outras perguntas que acabam por cobrar a droga em si, vou colocar isso como difícil. Tal condição é a afecção mais comumente confundida com apendicite em crianças. Diverticulite de Meckel, né? Diverticulite. Não, errei. Linfadenite mesentérica. Nossa, que erro, hein? Que erro, hein, colega? Errei, mas linfadenite mesentérica já é uma condição que eu acabei por não estudar, né? É uma condição que eu vou estudar provavelmente em PED, nas discussões de gastropediatria. Mas é bom lembrar, tá aí, né? Então, apendicite é uma condição muito comumente que muito comumente acontece em crianças. Imagino eu que a história de evolução natural da doença vai ser o médico suspeitar de apendicite, fazer os testes e identificar a irritação peritoneal ou identificar irritação peritoneal sim, mas localizada, aí abrir e ver que o apêndice está normal e encontrar um linfonodo inflamado. Vasculite de grandes vasos, então, né, a gente está falando em Takayasu, que vai afetar aí o cajado aórtico, provavelmente, ou a aorta em si, e de células gigantes, né, arterite de células gigantes da temporal, que vão afetar a artéria temporal. Pneumonia adquirida na comunidade, score para avaliar internação. Qual que é o score para avaliar internação na PAC? Então o paciente vai chegar para mim doentinho, eu estou suspeitando de pneumonia e estou confirmando o diagnóstico de pneumonia, já fiz radiografia nele e agora eu vou decidir como é que eu vou tratar. Se eu vou mandar ele para casa ou se eu vou tratar ele internado em enfermaria. E aí, além do score, né, o score que a gente vai usar aqui é o CIRB-65. O CIRB-65 vai considerar ureia, vai considerar confusão, se o paciente está confuso no C, ureia maior do que 50, maior que 50, no U, R, frequência respiratória maior do que 28 no R, B, é o batimentos cardíacos, né, frequência cardíaca maior do que 100, né, se ele tem taquicardia ou não, será que é isso mesmo? Ou B, o blood, e eu tenho que considerar a hipotensão. Vou considerar essa como errada já, faz tempo que eu não respondo perguntas sobre CIRB-65. E 65 a 65 anos de idade mesmo, mas além de olhar para o CIRB-65, eu preciso entender que eu tenho que saber se esse paciente consegue se tratar. Então eu tenho que saber se ele vai conseguir acesso à medicação, se for uma medicação que, se na nossa região essa medicação é oferecida por farmácias no SUS, por exemplo, se ele vai conseguir acessar, ou se ele não for conseguir acessar, não faz nenhum sentido eu mandar ele para casa para voltar muito pior, né? Para voltar tendo que fazer internação mais rígida em UTI, então eu vou admitir esse paciente na enfermaria, né? Respiração e B é de blood mesmo, B é de baixa pressão arterial, PAS menor do que 60, 90 por 60, e aqui em respiração eu citei como parâmetro 28 e na verdade são 30 incursões por minuto, né?
30 incursões respiratórias por minuto. Então vou colocar como errei essa. Desaparecimento dos sons, essa aqui a gente já acertou, né? A alternativa é E. O que está sendo mostrado no 9 aqui para mim é o seio. Opa! Seio sinusal? Não, pode ser. O que está sendo mostrado aqui para mim no 9 é o 6 fenoidal, né? 6 fenoidal. Aí, 6 fenoidal, perfeito. O que está sendo mostrado para mim no 7 é o processo clinoide anterior. Isso aqui é a asa maior do esfenoide. Processo clinoide anterior na asa maior do esfenoide, né? Imagino que o asa maior do esfenoide seja aqui esse 3. Mas maravilha, acertei as duas estruturas. Como saber se uma radiografia está em inspiração profunda e como está a radiografia abaixo? Então tem um jeito de saber se a radiografia está em inspiração profunda, que é contar a costela, né? E se eu contar do lado direito, ou de qualquer um lado, né? Do lado direito vai facilitar porque o coração não está ali. Se eu contar de 8 a 10 costelas, eu sei que a minha radiografia está em inspiração profunda. Eu vou fazer esse teste agora, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, já errei essa conta, não tem nada a ver, né? Tá tudo errado. Então a primeira está aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então eu tenho o diafragma entre a nona e a 10ª costela, quer dizer que essa radiografia está em inspiração profunda, né? Contar costelas. Entre a 8ª e a 10ª costela, ou posterior, se eu estou contando posteriores, entre 5ª e 6ª. Ou entre a 8ª e 10ª posteriores, ou 5ª e 6ª anteriores, né? E essa radiografia é uma radiografia de tórax anterior-posterior em inspiração adequada. Ficou ótima a foto. Assinale o para-efeito mais comumente encontrado com o uso de inibidores da ECA, né? Isso aqui é comentado o tempo todo por todo mundo. E o para-efeito mais encontrado é a tosse. Alternativa C, vou até pintar aqui de azul. Alternativa C, tosse. Critério para valorizar supra de ST no síndrome coronariano agudo. O que, que eu vou pensar para olhar para o supra de ST? Eu vou pensar se esse supra tem mais de 2 milímetros, mais de 1 milímetro, mais de 1 milímetro. Eu vou pensar em V2, V3 nos homens entre 2, mais ou menos, de mais ou menos 2,5 milímetros, e em mulheres 1,5 milímetro. Eu vou pensar em bloqueio de ramo prévio, né? Então, supra maior do que 1 milímetro, qualquer derivação, V2, V3, 2,5 em homens, 1,5 em mulheres, além de bloqueio de ramo esquerdo prévio, né? Então, novo, sim, claro, claro. Não ter BRE prévio, né? Essa é a ideia. Coloca como difícil essa. O triplo mastigote. 3 eixos verticais na face anterior do tórax. Então, eu tenho a linha hemiclavicular, linha axilar anterior e linha médio-esternal. Que já respondemos, né? Podemos colocar para 4 dias. Paciente com colelitias e cólicas recorrentes, mas com contraindicação absoluta de cirurgia. Podemos tentar tratamento clínico com ácido urso desoxicólico, né? A ideia do ácido urso desoxicólico é que ele acaba por dissolver o lito, só que não acontece na esmagadora maioria dos casos, é muito pouco usado, mas esse é o medicamento, né? Ineficaz para cálculos de bilirrubinato ou maiores do que 5 milímetros. Aí a leco pode ser utilizada para cálculos grandes, né? Mas é raro ouvir falar sobre leco em colelitíase. Sétima diretriz brasileira de hipertensão considera a pressão normal e hipertensão, respectivamente. Então, pressão normal é menor do que 130 por 80 e... Opa. Pressão normal e hipertensão, sim. Menor ou igual a 12 por 80 e maior ou igual a 140 por 90, né? Alternativa E, isso mesmo. Menor ou igual a 120 por 80, maior ou igual a 140 por 90. Dá para saber, fica bem claro as questões que eu pego no hard work. Qual que é aqui o diagnóstico da nossa radiografia? Radiografia mal tirada, né? Tá bem feia. Mas aqui eu acho que eu vejo consolidação aqui do lóbio, no lobo
médio do lado direito, né? Então, consolidação LMD, pneumonia, né? Consolidação LMD aqui. Então, lobo médio aqui do lado direito está completamente consolidado, né? Uma pneumonia lobular afetando um lobo completo. Tá bem bonita a imagem. Definição de abscesso pulmonar. Abscesso pulmonar é uma formação cística que tem tecido inflamatório dentro, né? Pus, pele, tecido morto dentro. Lesão cavitária maior que 2 centímetros. E aí a definição, eu tenho que colocar aqui que a gente está falando sobre tamanho. Então vou colocar aqui essa dica, a gente está falando sobre tamanho, porque senão não vai saber, né? Que é sobre tamanho. Eu vou colocar como errada essa só para eu me acostumar com essa ideia de que eu estou cobrando o tamanho nessa pergunta. Então, lesão cavitária maior que 2 centímetros contendo pus. Localizado no parênquima pulmonar, geralmente com nível hidraéreo. Contraste da parede é um achado clássico, ATC contrastada, né? E dá para ver também, eu vou fazer a radiografia sem contraste e dá para ver também a lesão cavitária. Começa a surgir dúvida se é um NPS, né, um nódulo pulmonar solitário, ou se é abscesso, e aí vai fazer tomografia e vai ver que é nódulo. Ureidopenicilina, as características e exemplos. Retomando de novo essa mesma pergunta, né? Então, para lembrar que o grande exemplo é o pipetazo, piperacilina tazobactam, né? A gente está falando só de ureidopenicilina, então estou falando só de piperacilina. As características eu vou usar para tratar Enterobacter e Pseudomonas, né? Anaeróbio. Então, se eu estiver pensando nessas duas condições, eu vou usar pipetazo aí, sobretudo se eu identificar a resistência na cultura daquele paciente. Porque vamos lembrar o seguinte, né? PAC eu não vou fazer cultura, vou tratar de maneira empírica. E pneumonia adquirida no ambiente intra-hospitalário, eu vou fazer cultura, de qualquer maneira. E se eu fizer cultura, eu vou fazer antibiograma, né? Então, eu vou nas ideias de que eu identifico a pneumonia naquele doentinho que já estava internado, vou começar a fazer tratamento empírico com ele provavelmente, né, para cobrir as condições mais comuns, vou passar azitromicina, pode ser amoxiclavulanato também, mas eu estou fazendo cultura e antibiograma e vou identificar ao que aquele Enterobacter que está afetando o meu paciente é sensível. Cefalosporinas de primeira geração, eu não preciso citar todas, mas eu só vou no raciocínio de citar cefazolin, né, que é usado nos pacientes para evitar a infecção no sítio cirúrgico, né? Então, eu estou fazendo pré-operatório no doente, é óbvio que aqui no Paraguai não é feito, mas estou fazendo pré-operatório no doente, vou passar antibiótico para ele, vai ser cefazolin. Cefazolin aí. Cefalexina também podia ter citado, né? Mas cefazolin é o mais importante nesse contexto. E acabou já o tempo já. São 28 minutos respondendo, vou fechar 30. Jovem de 17 anos com tumor ovariano, ao Doppler, sem vascularização e com presença de conteúdo sebáceo e pelos. O que é isso? Teratoma, né? Isso é um teratoma. Teratoma maduro, que bonito. Beleza, acho nojenta essa lesão. Unifesp, considere os seguintes antipertensivos. Inibidor da enzima conversora de angiotensina, bloqueador do receptor de angiotensina 2, antagonista dos canais de cálcio, beta-bloqueador, vasodilatador arterial e diurético. A combinação mais potente é IECA mais BRA mais diuréticos? Não, porque não pode juntar IECA com BRA. IECA mais BRA, IECA ou BRA mais bloqueador de canal de cálcio, antagonista do canal de cálcio mais diuréticos, essa é uma ótima opção, né? Eu sei que para eu começar tratamento de hipertensão no doente, eu tenho que usar IECA ou BRA. Né? Eu vou tentar usar IECA ou BRA. Quer dizer que estes são os melhores. Né? Então, eu tenho que escolher aqui uma opção que me cite IECA ou BRA. IECA ou BRA mais beta-bloqueador? Não, o beta-bloqueador não é para usar em primeira linha. Né? Beta-bloqueador é para usar no paciente com insuficiência cardíaca, não é mais para usar beta-bloque para tratar hipertensão somente, a não ser que ele tenha uma condição que exija beta-bloque. Então, vou ficar com a alternativa B aqui, ECA ou BRA mais antagonista de canal de cálcio mais diurético e acertar, né? E acertar, muito bom. Diagnóstico diferencial não cardíaco do aumento da PVC, essa daqui já era já. Porque isso aqui é do Alvarez, de semiologia, e eu não estou afim. Identifique o ritmo. Aqui eu tenho fibrilação atrial, né? 3:1.
3:1. Então eu tenho 3 ondas formadas para um QRS, fibrilação atrial 3:1. Eu tô com um flúter atrial 3:1, né? Padrão em em serrinha de faca. Tenho 3 ondas aqui, que são as F formadas, aquele F grande, para um QRS, flúter atrial 3:1. Qual o sinal clássico indicado abaixo? Sinal do duplo contorno, né? Isso aqui quer dizer provável condição causou, né? Sinal do duplo contorno, isso aqui quer dizer que a minha aurícula esquerda cresceu o suficiente para formar mais um contorno do lado direito do coração, tá gigantesca. E a provável condição que o causou pode ser estenose mitral, por exemplo. Pode ser insuficiência mitral, por exemplo, vai voltar. Pode ser insuficiência cardíaca, a provável condição que o causou, né? Sinal duplo contorno, estenose mitral, né? É citado aqui, hipertrofia de átrio esquerdo sobre o direito na estenose mitral. Beleza, então, última pergunta, já era, acabou. Identifique o ritmo. Isso aqui, ritmo? Que ritmo é esse aqui? Não tem nada, né? AESP, atividade elétrica sem pulso. Não, aí não consigo identificar isso só com a imagem. O que é o nome desse ritmo? Sem ritmo, sei lá. Rigor mortis. Ritmo agônico ou assistolia. Tá. Beleza. Vamos marcar aqui. Acho que é a primeira vez que eu vejo esse card. Ritmo agônico ou assistolia. Sempre proceder com o protocolo cagada antes de confirmar esse diagnóstico. Cabos, ganho e derivação. Ah, legal. Legal. Vou colocar como errei aqui, mas muito legal. Card. E já era, chega.